Olá, esse é o Observatório de Oposição número 110. Nós estamos apresentando para os senhores mais um retrato de como anda a economia brasileira e de que forma este governo vem desempenhando funções importantes que impactam a vida das pessoas. Eu vou tratar principalmente de 3 temas: meio ambiente, nós estamos vendo aí o encerramento da COP30, mostrando o fracasso das políticas ambientais deste governo, absolutamente contraditórias, né, que trouxe para o mundo inteiro a demonstração da incompetência, eu diria, do fracasso com que o governo lida, né, com ações tão importantes como as ligadas a meio ambiente e a desenvolvimento sustentável. Nós temos hoje no Brasil, né, órgãos de regulação e de emissão de licenças ambientais para empreendimentos mais diversos que levam muito mais em consideração o viés ideológico do que o viés técnico. E isso tem atrapalhado muito o crescimento do Brasil. E a COP, que foi realizada em Belém, é uma demonstração desse fracasso, né? A desorganização, a improvisação, a corrupção, a falta de cuidado, né? Trazer dignatários do mundo inteiro para uma cidade que, por mais bonita que ela seja, por mais aprazível que ela seja, não tenha infraestrutura para recepcionar visitantes do mundo inteiro, o que eviscerou, o que demonstrou a incompetência desse governo de lidar com eventos dessa magnitude e a própria contradição interna do governo, que ao mesmo tempo que concede a licença para se fazer a prospecção do petróleo na margem equatorial, ali no Amapá, é um governo que trabalha fortemente contra o desenvolvimento sustentável, criando barreiras, obstáculos, multas e condições que tornam insalubres se fazer negócio em nosso país. Né? A COP30, sem dúvida nenhuma, é um grande fracasso. Essa questão da economia, né? O Haddad agora está comemorando a possibilidade de alcançarmos, né, não o centro da meta, mas uma das bandas da meta, a banda superior da meta estabelecida no início do ano, né, quase 30 bilhões de reais de déficit, em função da sua própria incompetência, ou seja, o empossamento de recursos orçamentários. Um governo que não tem a capacidade de executar o seu orçamento é um governo letárgico, ineficiente e incapaz, e que não planeja as suas ações, ou seja, aloca recursos onde não há necessidade, onde não há planejamento, onde não há eficácia. Isso somado ao fato de que isso é um conto de fadas, né? Porque esses recursos orçamentários empossados podem servir até, né, para que nós tenhamos um retrato, eu diria, mais aprazível, né, das nossas metas a serem atingidas. Mas o nosso déficit fiscal vai continuar, porque o déficit nominal está se aproximando de R$ 1 trilhão, né? É uma demonstração da incompetência desse governo, e todo esse recurso orçamentário que não é utilizado, ele é capturado pelo RAP, que são os restos a pagar de exercícios anteriores. Então, só há um crescimento ainda maior na nossa dívida pública e se trata de um legado nefasto, cruel, que é colocado nos ombros ou nos peitos da população brasileira, sobretudo nas gerações subsequentes. Então, a incompetência deste governo é gritante na área econômica, né? E o orçamento que é apresentado, novamente, é subestimado nas suas despesas e superestimado nas receitas. 2 exemplos aqui muito fortes. No seguro-defeso, nós temos em torno de R$ 900 mil, quando a estimativa beira 8 bilhões de reais, né? E também nós temos aí crescimento, né, dos recursos de BPC e de Previdência que não foram levados em consideração, né, nesse orçamento. Então, claramente, após a divulgação, né, das despesas e receitas do primeiro trimestre, o governo necessariamente vai precisar fazer um ajuste orçamentário, porque apresenta novamente um orçamento de ficção, né, para tentar colocar aí no meio todas as situações que lhe apetece, principalmente na área de propaganda e do PAC, que é uma história de Trancoso que infelizmente está sendo contado para a população brasileira. É importante falar também sobre a questão da segurança pública, né? O governo trabalhou fortemente contra o novo marco legal do combate ao crime.
né? O governo gostaria de ter o controle das polícias estaduais, da Polícia Civil, né, para que implementasse políticas que permitisse o combate, o enfrentamento do crime organizado. Só que esse é o mesmo governo que é leniente com esse crime organizado, que ele convive com o crime organizado, que acredita que o traficante é vítima do usuário, que quem rouba um celular é uma vítima da sociedade e não deveria ser preso, que promove uma política irresponsável de desencarceramento, que comemora quando mais de 50% dos presos são soltos após audiência de custódia, mostrando que a polícia literalmente está enxugando gelo. Então, todo o trabalho que é feito pelo Estado brasileiro, através da polícia que reprime o crime, dá com os burros na água em função das audiências de custódia implementadas por esse governo, que é um governo que, infelizmente, teve a sua vitória comemorada efusivamente, né, nos presídios brasileiros, entre os apenados, e essa sinergia, essa afinidade, essa empatia não serve à sociedade brasileira que pensa de uma forma diferente. Então, na Câmara, a vitória do projeto que foi capitaneado, né, pelo secretário Derrite, né, deputado federal e secretário do Estado de São Paulo, é muito importante no sentido de aumentar penas, recrudescer, fortalecer o combate ao crime organizado e é uma resposta que a sociedade precisa dar para que o Brasil, que já tem, sei lá, 20% do seu território ocupado por facções criminosas, não permita que o Brasil se transforme no futuro numa Venezuela ou numa Colômbia. Nesses países também não era possível que isso acontecesse, mas a letargia da sociedade levou a um quadro muito nefasto, né, do narco-estado tomando conta do país. É o que nós não queremos aqui no nosso Brasil.